Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e nessa videoaula a gente vai aprender muita coisa interessante. A gente vai aprender como fazer as manipulações de alterações em tabelas e em bancos de dados. Exatamente. Caso, a gente se arrependa de alguma coisa ou queira modificar alguma coisa na tabela ou no próprio banco de dados, é possível fazer isso mesmo depois de ter criado o banco e as tabelas. Belezinha? Então, a gente vai ver aqui no nosso quinto módulo, né, esses comandos, o alter e o drop. O tema, então, do nosso quinto módulo vai ser isso aqui, ó, alterando e deletando bancos e tabelas. Alter e drop. O alter vai servir para quando a gente quer alterar essas estruturas, alterar o banco de dados ou até mesmo as tabelas desse banco. E o drop vai servir para a gente deletar isso aqui. Deletar bancos de dados e deletar as tabelas. Mais tarde a gente vai ver esses comandos. Então, basicamente, a gente vai ver isso aqui, ó, alterando o banco de dados e alterando as tabelas. Então, continuando, a gente primeiro vai ver como que a gente pode alterar o banco de dados. Como é que a gente pode fazer isso? Só é possível fazer essa alteração mudando as características do banco. Dessa forma, a gente consegue mudar algumas coisas ali do banco de dados logo depois de ser criados. E o que são essas características exatamente? A gente vai ver aqui que há 4 características do banco de dados, beleza? A primeira delas que a gente vai abordar é caracteres. Os caracteres do banco de dados é extremamente importante para representação dos dados que a gente vai salvar nesse banco. E aí, ele é representado na linguagem SQL como character set, beleza? A segunda característica são as coleções, que é determinada por um collage. Essas coleções, elas fazem referências também aos caracteres. Então, para cada tipo de caractere escolhido, a gente tem tipos de coleções, né? Exatamente para a gente poder salvar os dados do nosso banco. A próxima característica é a criptografia do banco, dado aí por encryption. A quarta característica relacionada à permissão de mudanças dos seus dados, que em SQL é tida como read-only. Todas essas características são extremamente importantes para dimensionamento do nosso banco de dados. Essas duas últimas são bem interessantes porque elas só admitem 2 valores, sim e não, e essa última apenas 0 e 1. Então, a gente pode manipular, alterar essas características apenas com esses 2 dados. A que a gente vai abordar aqui, as características que a gente vai se aprofundar de fato, são as 2 primeiras, o character set e o collage. Beleza? Então, já está aqui organizado as características que nós vamos abordar. E qual que é o conceito dessas características? Ela permite o seguinte: o MySQL ele inclui suporte que possibilita guardar dados usando uma variedade de caracteres para realizar operações com o quê? Com uma variedade de coleções. Exatamente esse é o conceito básico dessas 2 características. O que de fato ela vai definir? Exatamente o que eu acabei de dizer. Os caracteres que serão guardados nesse banco de dados. E aí, o padrão, o caractere padrão que o MySQL adota quando é criado um banco de dados é esse aqui. Isso aqui basicamente é um código que representa essa coleção, beleza? Não se assuste com esse código por ser meio estranho, porque é simplesmente isso. É apenas um código utilizado para representar uma coleção que o banco de dados vai aderir, beleza? E aí tu imagina o seguinte, há vários programadores em vários lugares do mundo, no Japão, na China, na Suécia, na Inglaterra. E cada país possui um tipo de caractere, na verdade? Então, esse código é justamente para representar esse tipo de caractere que o banco de dados vai guardar. É como diz o enunciado. Ele possibilita o suporte para guardar dados utilizando uma variedade de caracteres. E com isso a gente poder fazer comparações com essas coleções. Belezinha? Então, olha só que maravilha.
esse aqui é um exemplo que a gente pode ver, ó. O TF8MB4, né? É 09090, aí CI. Todas essas palavrinhas elas representam alguma coisa. Então vamos ver de fato o que cada uma delas representa. Essa primeira que está em vermelho representa aí o caráter 7 dessa coleção, né? Aliás, desse código. E o que está em azul representa aí a collation, tá? Do nosso código. E é essas características que são atribuídas no nosso banco de dados. Para a gente pegar um exemplo, eu coloquei aqui várias outras coleções que são utilizadas por programadores, que inclusive tem na documentação do MySQL, né? Pode dar uma olhada nessas aí, onde cada uma faz referência a um caractere diferente. Esse primeiro aqui faz referência aos chineses, né? Aos caracteres que os chineses costumam utilizar. Swedish faz referência ao país da Suécia, né? E aí há outras, né? Outras referências aqui de caracteres. Basicamente não precisa decorar todas elas, até porque elas têm anotadas no nosso no nosso documento, né, na documentação do MySQL. E aí percebe que todas elas possuem meio que um prefixo, né, um sufixo ao final, um CI, AS, CS, AI e CI, né? E eles representam alguma coisa assim. A gente tem uma tabela que mostra exatamente o que isso significa. O AI representa um accent insensitive. Isso significa que ele não enxerga acento, ou seja, ele não consegue diferenciar letras que têm acento com as que não têm acento. Então, ela é insensível a acento. O AI significa isso. Esse aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, ele é um accent insensitive, justamente porque ele não interpreta acentos, ele não consegue diferenciar esses acentos. Então, aqui já é um tipo de coleção do nosso banco de dados. O AS é Accent Sensitive, ou seja, ele é sensível a acento, então ele já consegue comparar isso aí, como é o caso desse exemplo aqui. Belezinha? E aí tem todos os outros aqui. Case insensitive significa que ele consegue separar letras maiúsculas de letras minúsculas. E o case sensitive, aliás, o case insensitive não consegue separar, é tudo a mesma coisa para ele. E o case sensitive já consegue separar maiúsculas de minúsculas, beleza? O kana sensitive, que é o KS, ele consegue interpretar letras japonesas, tá? Do alfabeto japonês. E o bin apenas letras binárias, então ele vai conseguir guardar apenas valores binários no banco. Belezinha? E olha só que maravilha. Se, por exemplo, eu quisesse mudar alguma característica do banco, por exemplo, eu quisesse atribuir essa característica aqui para o meu banco de dados, por quê? Porque por padrão a gente viu qual que era, né? Era aquele código anterior. Se eu quiser mudar aquele código, eu tenho que fazer uma alteração no banco de dados. Se eu quiser alterar para essa daqui, para esse código aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar o comando alter database. O alter justamente, né, refere-se a uma alteração. O database significa que eu quero alterar o banco de dados, beleza? E aí eu venho com esse seguinte comando, default character set. Justamente a característica que eu quero mudar, né? E aí eu lembro que tenho de colocar o default, que é por padrão, ele deve atribuir essa característica. E aí eu coloco a característica na frente, nesse caso o TF8MB4. É exatamente essa aqui, o character set que eu quero atribuir para o meu banco de dados, né? Outra coisa é o collation. Eu também tenho que atribuir esse collation na mesma linha de código. Então, olha só que maravilha. Eu venho default collate o TF8MB4 General CI. É justamente esse aqui o collation que eu vou atribuir para o meu database. Então, essa é a linha de comando que eu tenho que utilizar. O alter database default character set. Coloco o character set que eu quero, beleza? Depois eu venho com default collate,
e coloco aqui a coleção que eu desejo. A gente viu que há inúmeras coleções para atribuir o banco de dados. Belezinha? Então, vamos ver isso aqui funcionando na prática? Beleza, vou abrir aqui o meu terminal. Olha aqui, já está aberto aqui o meu terminal e agora eu vou fazer aquelas linhas de comando. Eu quero fazer uma alteração no meu banco de dados. Justamente por quê? Porque por padrão não vem aquela, né? Aquela que a gente quer mudar. Então, para que eu possa ver isso, eu entrei aqui, né? Eu vou dar um show databases para a gente ver os bancos de dados que a gente tem. E olha só que maravilha, tem aqueles bancos ali, certo? Para que a gente possa, então, visualizar isso aqui bem legal, eu posso dizer o seguinte, ó, aquele banco MySQL que tem ali, eu vou querer saber qual que é o charset dele. E para isso, ó, eu falei charset, né? Charset é uma abreviação para character set, beleza? Tem aqui o character set. Então, olha só que maravilha. Para que eu possa ver, eu vou dizer assim, ó, use, né? Use um MySQL. Quando eu faço isso, ó, ele vai mudar o banco de dados e aí sim eu venho com o comando para visualização. Para isso, eu vou fazer isso aqui, ó, show create database MySQL. Então, essa é a informação que eu quero atribuir. E aí ele me mostra como foi criado esse banco. Olha só que maravilha. Ele tem aqui, ó, create database, tem o default character set, o TF8MB4, beleza? E tem o padrão, né? O padrão dele aqui, que é o 0900 AICI, certo? Esse aqui é o padrão dele. Se eu quisesse, então, visualizar mais especificamente, eu poderia usar um comando que é esse aqui, ó, select, arroba, significa que eu vou indicar uma variável. Então, aqui eu chamo character set database. Pronto. Aí eu vou colocar uma outra coluna aqui com uma outra variável. Essa outra variável significa collation, né? Collation database. Pronto. Dou um ponto e vírgula e olha só que maravilha. Ele me mostrou exatamente aqui o padrão que esse banco utiliza. Vou então colocar em um outro banco. Existe um banco teste aqui que eu criei, né? Esse banco teste aqui eu criei já para fazer alguns testes. Vamos ver então esse escola aqui, ó, que é aquele que a gente estava trabalhando. Tem alguns testes que eu estava fazendo nesse banco aí. Então eu vou dizer o seguinte, ó, use escola, beleza? Aliás, use escola. Pronto. Vou utilizar esse comando e vou fazer aquela mesma linha de comando. Character set database, collection database, ele me mostra. Nesse caso aqui é latim 1, Swedish, CI para a coleção. Peraí, mas não era o padrão para estar aqui? Era. Porém, eu fiz essa alteração. Coloquei latim usando o comando alter table. Aliás, alter database. Então, vamos fazer essa alteração nesse banco aqui, ó. Eu vou fazer alter database, beleza? E colocar o comando, ó, default character set e chamar o TF8MB4. Esse é o que eu quero. Depois eu vou colocar o outro, ó, default, né? Default collate. E agora eu quero aquela minha coleção. Nesse caso é o TF8MB4 underline generate, né? Generate CI, certo? Quando eu der um enter, ele me mostra aqui um erro, justamente porque ele não reconhece, né, esse nome aqui, ó. Esse generate não existe para ele, não é uma coleção conhecida, né? E por isso ele diz, ó, coleção desconhecida. Justamente eu tenho que colocar o nome correto, né, pessoal? É general. Aí sim, né? General. Parece meio estranho, mas olha só. Eu vou aumentar aqui, ó. E tá tudo em uma linha de comando só. Alter database, default character set. Coloco aqui o meu caractere. Default collate. E coloco aqui a minha coleção. Se eu der um enter, então, olha só. Dá um query ok. Pronto. Perfeito. Deu um query ok. Vamos ver se realmente isso funcionou.
eu vou usar novamente aquele comando, ó, do select com as variáveis. Quando eu der um enter, olha só que maravilha. Ele já mudou isso aqui pra gente, olha que bacana. Colocou o TF8 aqui e o General CI nessa outra coluna. Então, olha só que maravilha, pessoal. A gente já está conseguindo fazer alterações no banco, né? Fazer aí essas manipulações, que é bem interessante. Se vocês criarem, né, um banco de dados aqui, ó, de Arabase, sei lá, teste 2, isso aqui é o teste 2, e eu der um enter e eu mandar ele dar um show de Arabases, ele vai me mostrar. Aliás, errei o comando, né, show de Arabases. Olha só, tá lá o teste 2. Se eu mandar então dar um use teste 2, e dar um ponto e vírgula. Ó, percebe o seguinte, quando eu criei, né, eu coloquei tudo em letra maiúscula, mas quando chegou aqui ele veio em letra minúscula, justamente porque por padrão ele não reconhece, né, letra maiúscula de letra minúscula, ele não consegue fazer essa diferença. É tanto que se eu colocar use com letra minúscula e teste 2 com letra minúscula, ele vai entender, ó. Olha lá, database changed. Belezinha? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver novamente qual que é o character set dele. Ó, usei aquele mesmo comando, se eu der um enter, ele mostra aqui pra gente que é por padrão o que a gente viu na aula. Beleza? Pronto, vocês podem então mudar essas informações rápido, né? Porque vocês já conhecem o comando. Então, era isso que eu tinha a mostrar para vocês. Aliás, vamos mostrar mais uma coisinha que é relacionado a documentação do MySQL. Porque vocês podem pensar assim, ah, professor, o senhor está inventando isso aí tudo. Na verdade, não. Tudo isso tem na nossa documentação e é muito importante como programador a gente conhecer a documentação da linguagem que a gente está trabalhando. Belezinha? Olha só, eu entrei aqui no site oficial do MySQL, mysql.com. Vou entrar aqui, ó, na documentação. Então, documentation, ele vai me levar para essa página aqui. Nessa página aqui tem tudo que vocês precisam, tudo de informações. Vem aqui, ó, MySQL Server. Ele vai entrar então no toda a documentação do MySQL. E aí, ó, tem todas as informações, tudo que a gente já viu tá aqui. Inclusive o character set e as collation tá aqui ele informando. Se eu clicar aqui, ele vai me explicar tudo como é que funciona, o que são essas character set aqui nessa região. Beleza? Olha só que maravilha. Eu vou entrar nessas outras linhas aqui, ó, nesses outros links referente a esse character set. Olha só. Bacana aqui, ele vai informar para mim também a forma de codificação para ele. Ó. Percebe aqui que há uma diferença entre letra maiúscula e minúscula, porque as codificações são distintas, né? Então, olha só que bacana. Tem um link aqui bacana que eu quero mostrar para vocês, que é essa daqui, ó. Isso aqui é muito bacana, por quê? Porque tem todas as coleções, ó. Todos os carset, ó, né? Bem organizado. Tá aqui, ó, vários outros, Big 5, Binary, Latin, UTF-8MB3, né? Tem vários aqui que a gente pode trabalhar com eles. Ó, o que eu mostrei para vocês, Swedish, certo? Ó, olha só a quantidade que existe de coleções. São muitas coleções, olha só. E isso aqui é só aqueles que começam com UTF-8, tá? Olha só que bacana, pessoal. Aí tem um comando aqui que ele mostra todas essas coleções. Ó, esse comando aqui, ó, show collection. Se eu vim aqui no meu terminal e der esse comando aí, ó, show collection, dá um ponto e vírgula, né? Olha só a quantidade de coleções que existem, pessoal. São muitas coleções. Se vocês derem uma olhada nelas, ó, tá? São muitas mesmo. Tá aí, ó. Beleza? Latin, Geek, né? E aí ele mostra a coleção aqui, mostra o carset dela e mostra algumas outras informações. Belezinha, pessoal? Então, a gente conheceu bastante coisa aqui, né? Conheceu muita coisa mesmo. E a gente fica então por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.